Eu queria chamar agora para vir ao palco a Mônica Moura, que fez a pesquisa no estado de São Paulo e o levantamento dos produtos para a Bienal Brasileira de Design, como apoio para o trabalho de curadoria da Adélia Borges. Queria convidar também a Fernanda Martins, que fez o trabalho de pesquisa no norte do Brasil. Vou convidar também para compor aqui o palco a Marta Mello, que fez todo o trabalho de pesquisa no Nordeste. E convidar o Fernando Mascaro, que apoiou o trabalho da curadoria como consultor, especialmente na elaboração de requisitos sobre as questões de sustentabilidade para a identificação dos produtos. E, por fim, gostaria de convidar a nossa curadora, Adélia Borges, que vai apresentar agora para vocês esse trabalho de pesquisa que foi realizado para a Bienal Brasileira de Design, que realmente foi um grande desafio, principalmente se tratando de um tema design, inovação e sustentabilidade. Bom dia. Estamos hoje encerrando o seminário e encerrando o trabalho de quase um ano, né, Letícia? Um ano em que a gente está preparando a Bienal. Então, eu queria, como eu disse aqui no dia da abertura, eu queria agradecer primeiro o Centro de Design Paraná, que me convidou, né? É o trabalho de curadoria, não sei se todo mundo está por dentro um pouco de como é que é esse trabalho. O trabalho de curadoria é o trabalho de conteúdo, é o trabalho de conceituar uma linha, um olhar, e, a partir dele, escolher o que é que vai ser apresentado. E eu estou muito contente de falar aqui, depois do Tácara. Eu conheci o Tácara pessoalmente em abril passado, e eu acho que ele deu ideias muito legais para a gente. E ele falou, o terceiro ponto que ele falou da importância de conectar pessoas umas às outras. Eu acho que, na verdade, é disso que se trata uma Bienal. A gente está aqui numa sala com bastante gente, a gente está conectando essas pessoas umas às outras, e o que a gente vai levar de encontros como esse são esses encontros, muitos desses encontros nos corredores, né? Agora, uma Bienal, ela faz isso em larga escala na hora que ela reúne produtos uns aos outros. Ela confronta, ela coloca um do lado do outro, permitindo que a gente faça sinergia, ligações, que a gente tente compreender esses produtos. Bom, o trabalho de curadoria começou há um ano, quando a gente definiu a linha condutora da Bienal como um todo, que seria design, inovação e sustentabilidade, e, então, a gente definiu também as exposições que iam integrar esse cardápio, né, o cardápio de exposições da Bienal. Eu preciso também do controle remoto, que ficou de ser entregue. E, no trabalho, bom, depois eu vou falar das outras exposições, mas eu vou me centrar mais hoje aqui na exposição principal, que é a exposição mais abrangente, e a exposição chamada, justamente, Design, Inovação e Sustentabilidade. Nosso primeiro desejo, ao fazer essa exposição, foi tornar tangíveis algumas dessas... O que eu faço aqui? Foi tornar tangíveis algumas dessas ideias que vêm sendo discutidas, né? Concretizar algumas dessas ideias. E o segundo desejo foi que essas ideias viessem do país todo, para que a gente realmente tivesse uma Bienal brasileira de design, e não uma brasileira do Sudeste, uma Bienal do Sudeste do Brasil, ou uma Bienal do Sul do Brasil, como, em geral, ocorrem esses eventos. Para isso, nós montamos uma equipe de pesquisadores que atuou no Brasil todo, começando lá mais longe, a Fernanda Martins, na região amazônica, uma região grande, né, e com coisas muito espalhadas, difícil de levantar. Em seguida, Marta Mello, que atuou em toda a região Nordeste. Tivemos a Alessandra Simões, na região Centro-Oeste. Jair Jarec. Está aqui o Jair? Jair, vem, senta aqui com a gente também. Senta aqui, ó.
Jair Jarec, em Paraná e Santa Catarina. Tivemos Juliane Martins, no Rio Grande do Sul. Algumas cidades precisaram, alguns estados precisaram de um pesquisador só para o estado, em virtude da quantidade enorme. E o caso maior desses foi o caso de São Paulo, onde nós tivemos a Mônica Moura. Tivemos, no Rio de Janeiro, Túlio Mariante, que fez também o Espírito Santo, e, quando a gente foi chegando ao final, aos 44 minutos do segundo tempo, a gente viu que a gente estava com um problema na área de embalagem. E aí chamamos a Elisa Barbosa. Elisa está aqui? Vamos arrumar uma cadeirinha para a Elisa, ela senta aqui com a gente também, que fez a pesquisa. A gente improvisou isso aqui hoje, né? E a Elisa, então, se juntou a gente fazendo a pesquisa das embalagens. Nós chegamos a já peneirando o que veio do Brasil todo, a gente chegou a cerca de 800 projetos. E esses 800 projetos foram analisados um a um. Bom, primeiro, a própria equipe já filtrava, já ia, visitava os escritórios, já filtrava o que ia mandar para a gente. E, depois que veio esse material dos estados, aí a gente teve um trabalho grande dos consultores de design, que eu tive, consultores de sustentabilidade. E aí eu tive a felicidade de ter 2 consultores, um foi o Fernando Mascaro, que é consultor de sustentabilidade, professor na área também, e a Cíntia Malaguti, que esteve com vocês ontem, naquele debate que tinha o Fred Gelli. E o que eu vou apresentar para vocês aqui é o resultado de tudo isso. Então, nós vamos mostrar, né? A gente partiu dessa coisa de que, hoje, sustentabilidade é o grande tema dos nossos tempos e é uma reflexão absolutamente necessária e urgente. Como eu estou com dificuldade de ler, eu vou passear aqui com vocês. E nós vimos que nós temos se eu estiver atrapalhando alguém a ver, me fala. Nós vimos que a gente tem um problema, que são as armadilhas desse discurso vazio que existe hoje, porque muita gente diz, bom, o meu produto é 100% ecológico, e não existe isso, né? Só de alguma coisa ser feita, algum impacto ambiental ela terá. Então, já partimos desse pressuposto. E era um universo muito amplo e muito complexo, porque a questão da sustentabilidade não está na cara bonita do produto, está no processo com que ele é feito, no sistema, em todo o ciclo de vida desse produto. E o nosso desafio dentro disso, né, dentro desse universo muito amplo, esse Brasil grandão, que é o nosso lindo país, né, o desafio da gente encontrar iniciativas realmente exemplares. Nós partimos da definição da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU. O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades. E o nosso universo de escolha foram produtos e serviços, não só produtos. Em geral, Bienal Brasileira de Design, o foco maior é em produto, e nós quisemos trazer uma visão mais sem fronteiras do design, portanto, design gráfico, design de embalagem, setores em que a questão da sustentabilidade se faz muito presente. Essa coisa do esforço de descentralização, né, que eu já falei para vocês, e o foco prioritário, a encomenda que eu recebi, sendo a Bienal Brasileira de Design. Ela renasceu das iniciativas das décadas anteriores, por meio de um movimento de empresários, e ela renasce dentro de um ministério, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Houve um pedido, uma encomenda, para que o foco prioritário fosse em produtos que tivessem reprodução industrial, né? E quanto mais de largo alcance esses produtos, melhor. Então, esses foram os focos que foram concebendo, que foram orientando, né, o nosso trabalho, e, dentro desse foco industrial, a gente viu que as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste,
elas ficariam de fora se a gente ficariam com uma representação muito pequena se a gente se restringisse só ao industrial. Então, a gente acabou se abrindo para objetos artesanais, para coisas que são capazes de ter reprodutibilidade em série, mesmo que numa reprodução artesanal ou semi-artesanal, semi-industrial. E interessante também é que a gente fugiu dessa também dicotomia industrial versus artesanal, ao incluir projetos que têm a reprodução digital. Hoje a gente vive um momento todos esses conceitos estão um pouco indo por água abaixo. Tivemos 3 eixos condutores, fizemos um questionário, e esse questionário foi enviado para todos os designers pesquisados, através dos pesquisadores, e esse questionário viu a questão em 3 eixos principais, que seria o eixo da matéria. Que matéria-prima esse projeto usa? Ele usa matéria-prima reciclada? Usa reciclável? Vem de fontes renováveis de recurso? Não vem? Qual o processo que usa? Qual o processo que foi empregado? Aqui a gente usou esse conceito do berço ao berço, desde a extração da matéria-prima até a disposição final daquele produto e seu renascimento em novos produtos, com a reutilização dele ou de suas partes. E o terceiro item foi o item da atitude. Os acadêmicos, os pesquisadores da questão da sustentabilidade, eles dizem muito que nós temos que, hoje, repensar estilos de vida, repensar comportamentos. Então, esse foi um item muito importante para a gente. Chegamos ao final. Quando eu fiz isso aqui, não tinha contado exatamente todos, são 284 participantes na exposição Design, Inovação e Sustentabilidade. É o evento, até hoje, já realizado no país, até onde eu sei, que teve maior abrangência, são 22 estados, mais o Distrito Federal, então estou usando 23 estados para ficar mais fácil de falar. E aí, como reunir tudo isso? Será que a gente deveria fazer uma coisa, embalagem, 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 cadeira, 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 reunir por categoria? Aí decidimos fazer agrupamentos transversais, que juntassem coisas diferentes no mesmo tema, no mesmo mote. Essa divisão eu fiz no final do processo, é uma divisão, ela é um pouco arbitrária, no sentido de que um produto poderia estar em mais de um núcleo, mas, no entanto, foi um jeito de chamar a atenção até do público para compartilhar conceitos que a Bienal está trazendo. Então, nós fizemos 12 núcleos. Eu vou dar aqui, gente, alguns exemplos. Eu adoraria mostrar todos os projetos apresentados na Bienal. Não vai dar tempo, e também seria, eu acho que, um pouco cansativo. Vocês viram, a exposição ela tem essa ideia de abrangência, Então, quem estiver aqui que não tiver seu produto apresentado, não é porque a curadoria não gostou do seu produto. A curadoria só colocou coisas em que acreditou. E até eu agradeço bastante que o Centro de Design Paraná respeitou absolutamente a autonomia da curadoria. A curadoria tem ela precisa de autonomia para fazer as suas escolhas, e isso houve um respeito da Federação das Indústrias, não houve injunções, não houve nada nos constrangendo a escolher uma coisa ou outra. Primeiro núcleo, bom, o que a gente viu no questionário é que as pessoas respondem muito em cima, elas conectam a questão da sustentabilidade com a questão do uso de materiais que vêm do lixo, muito se falando do reciclado e do reciclável. Então, a gente quis começar a exposição de um outro jeito, trazendo coisas que não são, em geral, conectadas tanto imediatamente com essa questão. E lembrem-se que o nome da exposição é Design, então a primeira palavra que tem é Design, a segunda é Inovação e a terceira é Sustentabilidade. Esse nome é diferente de uma exposição chamada Design Sustentável.
Em design, inovação e sustentabilidade, a gente tem como primeiro valor a qualidade do design de um produto. Como segundo valor, a inovação, que, na verdade, inovação é parte indissociável do design. E o terceiro valor era a sustentabilidade. Por que eu digo isso? Às vezes chegaram coisas que usavam materiais incríveis, mas não tinham um bom design, não entraram. No final, na escolha desses 800 para menos de 300, também a gente procurou contrabalançar que vieram muitos móveis, e a gente não queria fazer uma exposição de móveis, a gente queria fazer uma exposição com uma grande variedade, porque o público, em geral, associa design a móvel ou a luminária. Então, a gente também houve peneiras nisso, né? Bom, menos. Do que se trata esse núcleo menos? Esse núcleo menos ele trata de projetos marcados pela redução de matéria-prima empregada, ou projetos que são multifuncionais e que podem ser usados para portanto, para mais de uma função, projetos duráveis. Esse é um exemplo. Essa é uma luminária que usa pouquíssima matéria-prima, e vocês veem uma pessoa aí mudando a cúpula e trazendo diferentes efeitos de luz. É uma luminária que eu acho que vai estar tão boa daqui a 50 anos quanto ela está hoje. Ela tem uma qualidade que transcende o tempo. E isso está no cerne da sustentabilidade, né? É a gente ter a qualidade contra a coisa da descartabilidade, da compra. Menos até, gente, o título é um título um pouco provocativo, né? Porque é um título que, em geral, a gente vê, esse título está acompanhado do menos é mais, né? Do Mies van der Rohe. E a gente tem uma obsessão quase que infantil por mais. A gente sempre quer mais, né? O Caetano Veloso tem aquela música, muito é muito pouco, né? Então, aqui produtos marcados pela redução, e sem que essa redução signifique pior. A gente tem que se acostumar com esse novo cenário de consumo, em que menos não significa estarmos em situação pior, né? Então, aqui também um exemplo de redução de matéria e redução da forma como esse móvel é transportado. Na hora em que esse móvel ele ocupa uma área tão pequena ao ser transportado, ele está usando menos gasolina para ser transportado, ele está causando menos congestionamentos nas estradas. Aqui, a redução da própria matéria, né? Um porta-panelas que é feito apenas de um aro, e, nesse aro, ele já é suficiente para cumprir sua função. A leveza formal, aqui, no caso, a gente tem uma leveza formal e a gente tem a leveza real. É uma cadeira absolutamente leve, explora as características dessa madeira, que permite estruturas tão delgadas, né? E um material como a palhinha tão indicado para o clima na maior parte do país. Essa bicicleta é um triciclo, é um andador, e ela vai sendo readaptada através de mudanças muito pequenas à medida em que a criança vai crescendo. Essa é um exemplo de sustentabilidade quando a gente fala do uso integral de uma matéria-prima, de forma que, no processo dela, não haja qualquer sobra. O que a Renata faz aqui, ela pega um tecido e, com o corte a laser, ela faz desde esses acessórios para uso pessoal, quanto divisórias para ambientes, muito leves, né? Exerce o papel com menos material, e todas as sobras do tecido são usadas para fazer outros produtos, como colares, uma infinidade de produtos que saem daí. Esse telefone é um telefone que dispensou o uso de parafusos. E, ao dispensar o uso de parafusos, não sei se alguém lembra quantos parafusos eu falei ontem, acho que 200 mil parafusos, 600 mil parafusos por mês deixaram de ser usados. E esse telefone está sendo vendido atualmente 150 mil unidades mês dele.
Então, vocês veem que a gente está fazendo um passeio por diferentes áreas também, né, do design. A gente está fazendo passeio por coisas altamente industriais, coisas não tão industriais, como esse sapato aqui, que a gente tem a mesma plataforma e diferentes detalhes, acessórios que mudam totalmente a cara do sapato. Aqui, no caso, são 3 sapatos, mas a gente pode comprar um só e variar os acessórios. A gente tem sapatos totalmente diferentes com o mesmo. Quase metade do lixo do planeta é o lixo gráfico, é o lixo de papel impresso. Então, esse aqui é um relatório anual de uma empresa que vem no pendrive. E esse pendrive é reutilizável depois que a gente lê esse relatório da empresa. A gente fala assim, bom, sustentabilidade é uma coisa muito complicada, realmente é um tema muito complexo, ele envolve, caso a caso, ele tem que ser analisado. E acho que ele foge das atribuições do designer. Não, muita coisa está dentro do escopo do trabalho do designer, como essa decisão de um designer gráfico. Não é decisão, né? O designer não tem esse poder para decidir, mas ele tem o poder para sugerir. Aqui ele usa 90% menos de tinta na impressão dessa caixa de chá. Então, a gente sabe que as tintas, em geral, são tóxicas, né? Então, há uma redução enorme na matéria aqui. Comfort concentrado, aqui a gente começa a entrar na questão das embalagens, é uma economia de 1.600 toneladas de plástico por ano. É 20% em cada frasco. Então, é 20% menos plástico, 20% menos água usada também nesse detergente, nesse amaciante de roupa, com o mesmo poder daquele maior. Ele não exige diluição para, né? E quando a gente vê 20% em uma unidade, ok, legal, ganhou 1/5, né, de economia aqui. Mas quando a gente vê que esse produto é um produto de alta produção e que a economia é de 1.600 toneladas ano, aí a coisa muda de figura. Embalagem para vacina, a gente também procurou trazer não só produtos de consumo, justamente dentro dessa ideia de ampliar a noção do design, que não é só para produtos que a gente compra, é para produtos também que não são bens de consumo, como essa embalagem, que é a mesma, feita pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, Fundação Oswaldo Cruz, e é a mesma com várias línguas, e ela também tem uma questão de compactação. Como ela exige refrigeração, por ser mais compacta, ela usa, portanto, menos energia elétrica para sua conservação. Bom, outro núcleo que a gente fez, uma coisa muito importante na vida da gente no dia a dia hoje, é a questão da mobilidade, melhor dizendo, a imobilidade, né? A Constituição nos assegura esse direito de ir e vir, mas nós construímos as nossas cidades de tal forma que esse direito não vem sendo assegurado. Como o designer tem participado em relação a isso? Quais são as soluções que têm sido dadas na questão de desenvolver projetos melhores para a questão da locomoção e para a questão de tornar os veículos mais ecológicos em si mesmo, né? Aqui a gente tem o carro o Uno Ecology da Fiat, que é um carro conceito. É uma pesquisa grande que a Fiat vem fazendo ao longo dos anos, e esse incorpora várias mudanças em relação ao uso de materiais. E, na exposição, a gente pôde aprofundar melhor essa questão, mostrando alguns dos componentes, né, mais despidos, dos componentes internos do veículo. Na exposição, nós temos uma maquete desse veículo, que pode ser de uso individual ou também tem versão de 2 pessoas, 2 passageiros, que é um veículo movido a energia elétrica e de uso
que é de uso compartilhado. Aliás, isso é uma coisa que a gente pôs no questionário, se o projeto era de uso compartilhado, muita gente não entendeu o que era isso. Uso compartilhado é quando a gente não é dono da coisa, mas que, ou pode até ser dono, mas é uma coisa que não seja, sendo eu dona, não é de meu uso exclusivo. Nesse caso, é como o caso das bicicletas de Paris, que a gente aluga e usa e anda por um trecho, né? É esse caso do Doc, que depois é melhor apresentado na exposição que está no Memorial de Curitiba. Essa é uma invenção de Curitiba, triciclo elétrico, foi considerado pela revista Time uma das grandes invenções da década e realmente tem usos variados, não só para locomoção pessoal, como para lazer. E ele é exportado hoje para o mundo todo. E essa é uma nova versão desse produto. 80% das chamadas de socorro para seguro de carro são por bateria arriada. Em geral, o atendimento é feito por um carro que vai até o local que tem o carro segurado parado e se alimenta a bateria ali no local. Aqui, a Porto Seguro fez o design e a programação visual com a OZ Design, o André Popovic, e eles estão usando essa bicicleta elétrica. Então, a bicicleta, ao chegar, ela conecta ela alimenta a bateria do carro, já que é uma bicicleta elétrica. E, nos 20% em que ela não consegue resolver esse problema, ela chama, aí sim, ou um veículo ou até um guincho. Então, imagine, isso podia estar em menos também, né? Porque são menos carros circulando na rua. Nós procuramos nos ater, dentro da Bienal, a projetos existentes, em produção, mas decidimos abrir exceção, nesse núcleo do direito de ir e vir, para ideias visionárias que os designers vêm tendo em relação, especialmente, a transporte coletivo. Esse é um caso do aeromóvel. Na verdade, o aeromóvel já existe, ele já foi implantado, ele tem uma linha em Singapura, se não me engano, um país distante, está escrito no catálogo, e ele foi uma invenção de um cara do Rio Grande do Sul, e o Ado Azevedo fez um redesign, e agora estão tentando implantar. Da mesma forma, são soluções para transporte coletivo que vão exigir poucas desapropriações e são soluções muito mais baratas do que o metrô, como esse TEX, que é um projeto do Índio da Costa, também bastante visionário em relação a transporte coletivo. Se vocês quiserem detalhe de algum desses projetos, vocês podem perguntar, ou eles estão bem explicados no catálogo e no próprio texto expositivo. É uma exposição que tem texto, então porque como o aspecto da sustentabilidade às vezes não está evidente, a gente escreveu o texto para cada um. Aqui é o trem de levitação magnética do Instituto Nacional de Tecnologia do Rio de Janeiro. E o bicitaxi, esse é um dos... A gente falou, né, de trazer coisas, como chama, artesanais, né? E esse eu acho um dos projetos mais interessantes da Bienal, falar a verdade, eu achei isso aqui. Essa é uma cidade na Ilha do Marajó, chamada Veneza Marajoara, porque ela é erguida sobre palafitas e, durante vários meses do ano, ela ficaria submersa se não fossem essas palafitas e essas pontes de madeira que unem a cidade. O único veículo permitido lá era ou o veículo animal, né, ou a bicicleta. E o Raimundo, o Sarito, que é um dos moradores, queria passear com a sua família, e aí ele inventou o bicitaxi, que são duas bicicletas juntas. Então, é o único transporte coletivo existente neste município da Ilha do Marajó, onde não entra nenhum veículo motorizado. O que é muito interessante é que esse veículo virou um veículo a população se apoderou dele, e cada um faz a sua versão do bicitaxi. Diferentes cores, diferentes finalizações.
E é um veículo, então, está muito dentro dessa ideia hoje, que é a questão do design participativo. O que é legal aqui é que ele é participativo para valer, porque a gente pega o táxi e tem que pedalar também. Gota a Gota é um núcleo dedicado a produtos que nos levem a consumir menos água. Essa é uma lavadora da Electrolux que facilita o ato do reaproveitamento das águas finais de enxágue pela dona de casa para outros usos. O uso de lavadoras de alta pressão leva a economias da ordem de 85% no consumo de água. Essa é uma torneira para uso residencial que incorpora essa questão do fechamento automático que tem tanto em torneiras de uso público. Estou passando mais rápido porque pediram para... Eu vou ter 20 minutos agora, então vou falar mais rapidinho. Liga, desliga, a questão do uso da energia elétrica. Nós ouvimos isso no Tácara falando, né, a questão da água, a questão da energia elétrica. Quais são os produtos que nos levam a uma redução no consumo de energia? Então, desde luminárias mais eficazes, pela forma como há um rebatedor de luz, como essa luminária que é para uso urbano. Aqui é um eletroposto, um posto para energia, para abastecer os carros de energia elétrica. Um ar-condicionado para caminhão. Até hoje, os motoristas de caminhão, em geral, eles dormem no caminhão, e aí eles precisavam ficar com o motor ligado se quisessem ter ar-condicionado funcionando. Então, imagina a maravilha de um produto como esse, que dispensa o uso do motor para o ar-condicionado estar funcionando. Esse foi um caso bem interessante, né? Bom, aquele caso do bicitaxi só descobrimos porque a pesquisadora foi à Ilha do Marajó por outra razão e viu o bicitaxi lá e falou: vale? Eu falei: vale, vamos nessa, né? Os designers, às vezes, quando a gente chega, eles mostram algumas coisas e não mostram outras. E aqui foi o Jair Jarek, que foi o pesquisador aqui no Paraná. Quando ele foi conversar com o Alceu Muniz, o Alceu mostrou outros projetos e o Jair viu esse e falou: e esse aqui? Então, a mesma coisa aqui é um motor fabricado na planta da WEG, lá da China, que é usado para fábricas na China, para fábricas ali no Oriente, e a diferença é que esse motor ele tem formas que levam a uma otimização da dissipação do calor, e, portanto, ele dá um rendimento do motor melhor, com menor uso de energia. Formas de captação de energias alternativas, como esse gerador para energia eólica. Temos lá também na exposição de energia solar. E vocês veem que o espectro procurou ser grande, né? Esse aqui é um comentário poético, eu acho, sobre a luz pré- e pós-industrial, uma luminária que funciona à vela ou a lâmpada, nos lembrando um pouco dos tempos do apagão. Então, dentro desse espectro maior, a gente trouxe para esse núcleo de energia esses brinquedos que funcionam à corda. Esses brinquedos são criados por uma dupla do Rio de Janeiro e são vendidos em lojas de design do mundo todo. Então, para que a gente precisa ter brinquedos, todos os nossos brinquedos usarem pilhas? Por que não podemos voltar a ter coisas à corda, né? Então, a nossa intenção, gente, ao juntar essas coisas todas juntas, né, cotejar uma ao lado da outra, um motor da WEG ao lado desses brinquedinhos, é fazer as pessoas pensarem, né? A gente começar a fazer conexões mentais e tentar entender um pouco mais a nossa cultura material, o mundo em que a gente vive, como que a gente se relaciona com ele. Esse é um núcleo que propositadamente foi deixado mais para frente na montagem, que é o núcleo dos produtos que saem do lixo. Até a gente começa o texto lá falando o que é lixo, né? Segundo Peter Buck, um grande historiador inglês, lixo é o material no lugar errado. A noção de lixo é muito cultural, tem coisa que para um é lixo, para o outro não é. E aí, aqui será qual é a destinação, né, das coisas que a gente deixa de usar?
Esses tijolos são feitos de sacos de cimento vazios misturados à terra. São muito baratos e têm um altíssimo, um desempenho excelente. São feitos num laboratório na Universidade de Brasília, e quem liderou esse projeto é esse designer Márcio Buzon. Nido Campo Longo, um dos grandes nomes do design e sustentabilidade no Brasil, com esse puff maravilhoso de sacolas de plástico. Ângela e Mônica Carvalho, com embalagens de shampoos coletados em redes de salões de cabeleireiros numa cidade fluminense, em São Gonçalo. O Brasil é um dos maiores recicladores de alumínio. Alguns exemplos, como esse exemplo dessa coleção de objetos. A reciclagem das perobas e outras madeiras usadas nos madeirames das casas. E aqui chegamos ao design gráfico, né? Desde a utilização da margem, que, em geral, seria jogada fora, quando, nesse caso aqui, se imprimiu na área que seria jogada fora de um livro editado pelo Rico Lins. Rede de pesca. Então, vocês veem que a gente faz um certo passeio aí pelo Brasil, rede de pesca de Florianópolis, sendo transformada em tapete. Restos industriais, né, cacos que seriam triturados, são ressignificados com esse trabalho de design de superfície. Essa é uma fábrica que tem em Petrópolis. Esse é um outro núcleo que eu acho bem interessante, que é o núcleo que trata da enorme biodiversidade brasileira, né? Quais são as riquezas que a gente tem no Brasil, naturais, e que a gente já vendeu muito em bruto e que a gente precisa hoje transformar com a inteligência do design. Um exemplo, ardósia. O Brasil é o segundo produtor de ardósia, e essa produção está bastante concentrada em Minas Gerais, e hoje o que se faz com a ardósia é piso, de baixíssimo valor agregado. A fibra da bananeira. Também, de novo, o Brasil é o segundo produtor de banana do mundo, e, na hora que tiram uma bananeira, essa bananeira é simplesmente cortada e fica lá na terra, se decompondo. Então, há uma pesquisa grande. Essa é uma poltrona que já se tornou um clássico do design brasileiro, da Bernadette Brandão, que era feita com outra fibra, e agora ela está fazendo com a fibra de bananeira. Em alguns casos, o que se ganha com a fibra trabalhada já está sendo mais do que o que se ganha com o fruto banana. Isso é uma coisa muito legal. Aqui a palha de trigo, da Tine e da Lui, no Rio Grande do Sul, que até hoje estava entrando em projetos, em coisas mais... também que a gente pode falar de menor valor agregado. Acho que dá um... Esses materiais prata da casa são, em geral, eu acho, materiais muito quentes, muito gostosos de ter por perto, da gente se relacionar. O capim dourado, do Jalapão, de Tocantins, redesign feito por uma equipe da qual tinha Heloísa Croco, Marcelo Rosenbaum. O couro vegetal da Amazônia. Eu acho esse um dos projetos muito interessantes, na medida em que ele explicita a biodiversidade, ele explicita a diferença de cores, a variedade de cores das madeiras brasileiras, num projeto super bem feito, também, que reduziu absurdamente o custo da marchetaria. E esse projeto é produzido pela cooperativa de pequenas empresas de Valparaíso, no interior de Goiás. E o que é legal é que aqui ele também trabalha a questão identitária, né, do lugar, como as linhas têm desenhos como esse aqui, que é o desenho, a linha bandeirola, que se reporta as bandeiras das festas juninas do interior de Goiás. De novo, a diversidade de cores aqui nessa coleção de canetas. Bambu, a gente encontrou tanta coisa legal de bambu que quase que ia fazer um núcleo à parte. Resolvi não fazer esse núcleo à parte, porque seria o único material com um núcleo só para ele.
Mas olhem como o bambu ganhou um novo status graças à inteligência dos designers e de fazer uma coisa realmente contemporânea, sem aquele ar que estava... Bambu tem atributos, né, as pessoas relacionam a pobreza, a coisa rústica, a coisa frágil. E aqui a gente vê objetos que exploram essa sinuosidade da matéria. Muito legal. Eu acho essa cadeira um exemplo de uma coisa clássica, linda, explorando muito bem. Bicicleta. Esse pessoal da Fibra Design do Rio são jovens que têm feito pesquisas muito interessantes em relação às matérias-primas. Novos usos do bambu. Esse é uma coisa que hoje está no mercado internacional, né, que são os utensílios dos Campana para a fábrica Alessi. Esse é um núcleo que que trata da questão da certificação de origem, que cada vez mais será necessária, né? Dize-me de onde vens, me diga qual é o atestado de antecedentes que esse produto traz. Ele veio de cultivo ecologicamente correto ou não? E isso a gente tem que ter formas de certificação disso. Às vezes são certificações regionais, como essa é uma certificação da APL da região de Rio Negrinho, que é a mesma região até que tinha as móveis Simo. Eles fizeram todo um estudo para ver quais seriam as características do biomóvel, e aí só as empresas que produzem de acordo com isso ganham esse selo. Agora, o selo mais reconhecido e mais importante é o selo do FSC, que é o Conselho de Manejo Florestal Internacional, e ele está presente já em muitos produtos, em muitos móveis, em muitas coisas de madeiras brasileiras, como a gente vê aqui nessa poltrona de uso externo. Também temos o mesmo selo FSC para papel, e, dentro do papel, o papel que compõe um Tetra Pak, como esse caso aqui dessa água de coco. Então, a nossa intenção, como vocês veem, a gente ir aumentando esses repertórios, né? E são coisas... Bom, tem a certificação, mas também é um projeto interessante. Naquele caso anterior que eu mostrei, é uma água de coco, explora a biodiversidade brasileira, que é um suco de mamão, laranja, banana ou de açaí. Então, sempre que possível, a gente foi juntando, quer dizer, ele podia estar no Prata da Casa também, porque ele está falando da valorização da biodiversidade. Poderíamos, nisso que eu digo que os núcleos são, de certa forma, arbitrários, porque eles, na verdade, se permeiam, né? Todos eles se permeiam. A Cíntia Malaguti, que foi muito importante na seleção dos projetos junto comigo, ela acha que o designer gráfico tem até mais importância no que diz respeito à sustentabilidade do que o designer de produto. Então, como comunicar a sustentabilidade? Sustentabilidade, em geral, ela requer uma participação nossa também, né? Então, como comunicar a sustentabilidade? Esse eu acho um exemplo também fantástico do Carlos Simas, que está com outros 2 projetos na Bienal, e ele tem uma fazenda em que é uma reserva florestal, ele não pode retirar nada, então ele criou o conceito da fazenda de imagens. O que ele faz é cultivo de imagem. Ele fotografa as terras e ele usa isso para desenvolver designs gráficos que mostrem isso, e ele tem feito bastante coisas para Blumen, como a gente vê aqui. Para fotografar, ele usa uma plataforma arbórea que está lá na exposição também, que também é um design dele, do filho dele. Então, aqui a gente vê ele fazendo a captura da imagem, né? Ele coleta de imagens, como ele chama, e o tecido que ele fez com base nessa flor para Blumen. Ele chama de colheita fotográfica da flor endêmica e o resultado da sua aplicação. Achei bem legal. As marcas, né, relacionadas à sustentabilidade, como que elas têm se desenvolvido, como que elas comunicam para o consumidor os seus diferenciais. Aqui foi um relatório da MTV, aí o designer usou só coisas de lixo para fazer tanto a tipografia quanto as aberturas de capítulo.
Então, os alfabetos aqui, né, a gente vê com coisa de lixo. Hoje, a gente vê os produtos com tabela nutricional, e, daqui a alguns anos, todos os produtos terão que ter, obrigatoriamente, a tabela ambiental. A Natura foi a pioneira nisso, e ela dá a tabela tanto do seu produto, aqui a gente pode ler origem renovável vegetal, vegetal natural, ou com certificação de origem, aí a gente vê ela dá a porcentagem, inclusive quando é 3%, né? Com certificação de origem, às vezes a gente vê um produto deles, 3% só do produto desse shampoo tem certificação de origem, o que é ótimo, né? Uma coisa transparente. Eles mostram, daqui a uns anos, quem sabe vai estar em 30%, ou em 80%, ou em 100%. A embalagem, então, eles fazem a tabela ambiental, compreende tanto o produto quanto a embalagem. A embalagem, aqui está botando a porcentagem de material reciclado, de material reciclável e o número recomendado de refis dessa embalagem. A Natura foi pioneira no Brasil na introdução dessa questão do refil. Esse aqui quase que ia para o núcleo gota a gota, que é uma linha de embalagem de shampoos e coisas para banho para crianças, que mimetiza a torneira e que vem com uma série de ilustrações e jogos e coisas para os pais fazerem junto com as crianças, desenvolvendo as noções relativas ao fato de que a água é um bem muito precioso que precisa ser usada com cuidado. Então, é muito legal que isso, de uma forma muito lúdica, e na hora em que a criança está em contato com o banho, está em contato com a água, né, que é no banho. Os acadêmicos têm dito que mais importante que a matéria, e mais importante que o processo, é a atitude, é a questão de como que o design vai ajudar a gente a ter novos comportamentos, a ter novos estilos de vida. Aqui, depois, então, nós temos atitudes que podem dizer respeito, por exemplo, a plantio esse aqui é um sistema muito engenhoso de paredes verticais, de jardins verticais. Esse aqui, na verdade, ele podia estar em produto, ele podia estar lá a que será que se destina, porque é lixo das fábricas de leite de coco, só casca de coco prensada aqui dentro. Também podia ser muito legal a gente ver isso dentro do ponto de vista de processo, de menos, porque ele está se instalando para fazer essa fábrica do lado da fábrica que tem essa matéria-prima em abundância. Mas resolvi colocar em atitude, porque essa coisa da gente, através de, às vezes, pequenos plantios, a gente pode começar a mudar microclimas. E o Eduardo Queiroz é um dos grandes nomes também, eu acho, da questão da sustentabilidade no Brasil, já com uma larga participação nisso. Esse é um piso que ajuda a gente a ter uma atitude melhor em relação a não impermeabilizar os nossos pisos. Eu acho também o design dele fantástico, porque é um design só, é um modelo só, e, com esse modelo, permite uma variedade enorme de composições de desenhos do piso. Então, é um piso permeável, isso é fabricação no Rio Grande do Sul, da Solarium. O Ministério do Meio Ambiente está com essa campanha, o saco é um saco, né, para a gente diminuir o uso de sacos plásticos nas compras dos supermercados. Isso está uma longa discussão, até ontem estava uma matéria na Folha de São Paulo sobre isso, e estão fazendo agora sacos de plástico. Bom, nem vou entrar nessa discussão, mas aqui alguns exemplos de coisas que podem substituir o uso do plástico, e essa é uma coisa bem interessante, que é uma sacola para manter no carro. É tudo bem desmontável, e aí você pode deixar no carro, sai do carro já para fazer a compra no supermercado, já colocando as coisas dentro aí e para passar no caixa. Uma solução muito legal. Mais ou menos no mesmo sentido, né, solução de cesto para compras, é o carrinho de feira renovado.
também pode ser usado em pequenos supermercados, é um uso. Biobag, eu achei um projeto bem engenhoso aqui do pessoal do Paraná. São vários tipos de sacola, que uma cabe dentro da outra. Nós até procuramos mostrar. A gente levou um tempo para ver como mostrar essas coisas. Vocês veem que lá tem tanto a sacola aberta quanto ela fechada, e as composições, né, os tipos, e é uma coisa absolutamente fácil de limpar. Aliás, nessa coisa de biobag, um dos projetos que eu analisei era de uma ecobag de uma rede de supermercados. Aí, na hora que eu olhei direito, estava lá, Made in Vietnã. Então, imagine o custo energético de trazer uma biobag do Vietnã até o Brasil. Quer dizer, a sustentabilidade toda que, eventualmente, ela tinha, deixou por água abaixo no custo desse transporte, né? Isso é uma solução também bem engenhosa na relação de saco a um saco, que é a alça nesse saco de papel higiênico, e eles também, no mesmo espaço que antes tinha 8 rolos, aqui tem 16 rolos, porque eles são compactados. Portanto, isso também podia estar no menos, porque são menos caminhões distribuindo esses rolos de papel higiênico, e é de um grande produtor. A gente, quando fala de design sustentável, o Tácara falou da coisa social, né? A gente fala de 3 dimensões em geral. A gente fala da dimensão ambiental, fala da dimensão social e fala da dimensão econômica. E, para muitas pessoas, há uma 4ª dimensão, que é a questão identitária, a questão do design e o território em que ele é feito. Então, para esses projetos, eu dei esse nome de pertencimento, que são esses projetos que levam a gente a se sentir pertencente a uma cultura e deixar o mundo menos padronizado, né? A gente estava caminhando para uma coisa de formas muito padronizadas e estandartizadas. Isso é uma toalha de mesa plastificada, feita em altíssimas séries pela Cipatex, design do Marcelo Rosenbaum. Aqui é inspirado na renda de Bilro. Ele pôs o nome Birro, porque ele diz que é assim que as pessoas conhecem, mas o nome da renda é outro, né? Então, eu não estou sabendo voltar aqui. Bom, a gente acabou de passar o... Será que alguém pode me ajudar? Voltou. Esse é e ela foi criada por um grande nome da industrialização no Brasil, que foi o Delmiro Gouveia. E hoje a cidade lá se chama Delmiro Gouveia, e ela estava em decadência, essa fábrica, e contratou as 2 designers da Viver de Arte, e elas desenvolveram coisas bem ligadas à questão da identidade alagoana, e essa é uma linha para venda para mercados de luxo, principalmente na Europa, com distribuição fora do Brasil. Vem numa caixa, a gente mostrou a caixa, o consumidor pode comprar com uma caixa de madeira, nos mesmos padrões que a gente mostrou lá na exposição. Quando a gente fala de pertencimento, a gente não precisa falar necessariamente de paisagem natural do lugar, mas a gente pode falar da paisagem construída, como essa linha de azulejos, que se baseia na arquitetura de Brasília. Aqui a gente uma linha de joias da Miriam Amber, que é uma grande designer de joias, sediada em São Paulo, mas, na verdade, ela é curitibana. Ela fez essa coleção araucária. Tradição brasileira de colcha de retalhos, reinventada aqui nesses caminhos de mesa da Cláudia Azeredo, que eu também acho muito bonitos, explorando essa diversidade cromática de uma forma muito contemporânea. As havaianas, do nosso produto, talvez, no mercado internacional, o produto que mais se identifica como produto brasileiro, que é a sandália.
Agora a gente tem o mesmo solado da sandália nessas alpercatas. Então, voltaram as alpercatas, que deram o nome às Havaianas, agora com uma durabilidade maior. DNA bem nordestino nessa linha de sandálias do Jailson Marcos, que é de Recife, faz sapatos de couro. Vocês veem que a gente entrou em moda, né? A gente entrou em vários segmentos industriais. Acho que é importante ter essa visão plural numa exposição de design. Esse núcleo é o núcleo em que tem mais fortemente a dimensão social, e ele se chamou Por uma Vida Melhor. Então, aqui a gente tem produtos que colaboram para a interação entre as pessoas. Por exemplo, essa linha de móveis de escritório, eu acho que ela dá uma coisa muito legal de troca de experiências entre as equipes. Ela tem diversas configurações de layout, que lá na exposição a gente colocou. Um berço muito leve para ser usado fora de casa, né? Ou pode ser usado também em situações de emergência. É um berço de poliondas, de plástico. Aqui a gente entra em design thinking, em design imaterial, são sistemas, aqui é um gerenciamento digital para sistemas de atendimento de saúde na FINEP, no Rio de Janeiro. É um projeto difícil de mostrar, mas a gente resolveu mostrar, mesmo que rapidinho, para as pessoas entenderem o alcance do design. A gente fala aqui de design para a saúde. Para limão, é um espremedor de limão, impede aquelas manchas que a gente tem na pele quando o limão escorre na pele da gente. Um condicionador de ar que filtra os ácaros e o pó. Esse já bem conhecido sistema de gerenciamento e manejo de gado. Panela de cerâmica. Então, aqui foi uma coisa variada em relação a essa questão de levar as pessoas a terem um convívio melhor, e esse é um projeto de biblioparque. São parques, é uma biblioteca ambulante para ser instalada em parques aqui de Curitiba. Um outro núcleo é o núcleo em que a inovação se faz mais presente, é o núcleo da originalidade. E aqui a gente tem desde a pesquisa da inovação na matéria-prima, como pesquisas que vêm sendo feitas de novos plásticos, para os quais a gente ainda não pode avalizar, mas a gente quis mostrar alguns caminhos possíveis, como esse aqui, que usa fibra de cana-de-açúcar. Eu fiquei assim super surpresa que, com tanta, a Grandene tem uma centena de pessoas no seu departamento de desenvolvimento de produto, seu departamento interno. Quer dizer, o Brasil está aprendendo, virou gente grande, eu acho, e a gente tem essas empresas que são verdadeiros exemplos de como o design pode reinserir uma empresa no mercado, né? E aí a gente escolheu não os produtos super conhecidos da Melissa, como os produtos assinados pelos Campana e por Zaha Hadid, etc., mas a gente escolheu a linha que mais vende da Melissa, que mostra muito essa inovação em cima de uma mesma plataforma, um mesmo modelo, que vai adquirindo novas cores e variações ao longo do tempo. Tem hora que não funciona aqui. Essa é uma linha que podia estar lá em pertencimento, mas a gente colocou aqui pela inovação que isso está trazendo para a indústria, uma linha que se baseia naquele copo americano, essa linha pingada, que é da direita, se baseia no design do tão difundido copo americano, linha aqui do pessoal do Paraná, da Olaria, linha da Riva, do Rio Grande do Sul, que tem ganhado um monte de prêmios internacionais.
E aqui a gente mostrou um pouco o design também em ambientes e em equipamentos urbanos. Eu tinha uma continuidade da apresentação, que eu ia apresentar as outras exposições, bem rapidinho, as outras exposições da Bienal, mas eu acho que, em vez de fazer isso, nós vamos ter... Quanto tempo a gente ainda tem, Letícia? E acabou o tempo, então não dá para nenhuma pergunta, nada. Bom, quem quiser conversar... Então, tá. Agora, se vocês... Como acho que deve ter gente interessada em saber alguma coisa, como foi a seleção, na hora que voltar do café, a gente fica uns 10 minutos aqui, a equipe de pesquisa e de consultoria. Obrigada, gente.